Existe uma pergunta que provavelmente acompanha os homens há gerações. Mas a internet, a pornografia e as redes sociais transformaram numa obsessão. O tamanho do pênis realmente importa? Existe um tamanho ideal? Um pênis maior necessariamente proporciona mais prazer? Existe um tamanho abaixo do qual a vida sexual será ruim? E principalmente, por que tantos homens perfeitamente normais acreditam que têm um pênis pequeno? Eu sou o Dr. Flávio Machado, médico e seu amigo quando o tema é saúde masculina. E hoje eu vou te falar sobre o tamanho do pênis sem piada, sem tabu e, principalmente, sem alimentar insegurança masculina. E já começo com uma informação muito importante. Muitos homens que chegam preocupados com o tamanho do pênis têm medidas completamente dentro da normalidade. O problema muitas vezes não está no tamanho real, está na referência que esse homem criou na cabeça. Se você quer informação de verdade sobre esse assunto, sem tabu e sem vergonha, se inscreve aqui no canal, deixa o like e ativa o seu sininho de notificações. Toda semana tem vídeo novo falando sobre saúde masculina. Então vamos lá. Aos números. Uma grande revisão recente analisou dados de mais de 36 mil homens no mundo. A média encontrada para o comprimento do pênis ereto ficou perto de 14 centímetros. Aí talvez você esteja se perguntando, mas eu tinha certeza que a média era 17, 18, 20 centímetros. E aí começa o nosso problema. De onde que veio essa referência louca? Porque provavelmente não veio de um consultório médico, né? Veio da internet, da pornografia, de conversa entre os amigos, de histórias exageradas contadas em bar, por exemplo, de pesquisa que o próprio homem mede e informa o resultado. E talvez até daquela famosa tendência masculina de arredondar alguns centímetrozinhos para cima. Quando profissionais fazem a medida de forma padronizada em grandes populações, a realidade é bem diferente do que muitos homens imaginam. Existe outro fenômeno muito interessante. Muitos homens olham para o próprio pênis de cima para baixo, e essa perspectiva pode fazer ele parecer menor. Além disso, o ganho de gordura na região abdominal e pubiana também podem fazer parte da base parecer menos exposta. Então existe diferença sim entre o tamanho anatômico e o tamanho percebido. E quando colocamos a pornografia nessa equação, a percepção fica ainda mais distorcida, porque a pornografia não representa uma amostra aleatória da população masculina. Existe uma seleção de atores, né? Ângulos, iluminação, enquadramento, edição, até IA hoje em dia, comparação com algo escolhido justamente porque chama atenção diante de uma câmera. Comparar o seu corpo com isso é mais ou menos como assistir o NBA e concluir que todo homem deveria ter 2 metros de altura. A gente pensa isso? Não. Não, né? Agora, a pergunta principal é: tamanho importa para o prazer? A resposta científica mais correta é que não existe uma resposta simples. Existem estudos tentando relacionar tamanho peniano e satisfação sexual da parceira ou parceiro. Mas quando pesquisadores revisaram a literatura disponível, encontraram estudos pequenos, metodologias diferentes e resultados que ainda não permitem a gente concluir que aumentar o tamanho resulte necessariamente em mais satisfação. Isso faz sentido porque satisfação sexual é muito mais complexa do que comprimento. Existe desejo, excitação, comunicação, intimidade, estímulo adequado, qualidade de ereção, controle ejaculatório, compatibilidade sexual, segurança, conhecimento do corpo da outra pessoa e, principalmente, entender que sexo não começa e termina na penetração somente. Esse é outro erro masculino muito comum. O homem transforma sexo numa espécie de prova de desempenho. Eu preciso ter determinado tamanho, preciso ficar ereto imediatamente, eu preciso durar tantos minutos, preciso fazer a outra pessoa chegar ao orgasmo só pela penetração. E quanto mais regra ele cria, mais pressão coloca em si mesmo. E até aquilo que deveria ser
prazeroso vira uma avaliação de desempenho. E sabe o que a ansiedade de desempenho pode fazer? Prejudicar justamente a ereção. Então, temos uma situação bem irônica aqui. O homem está tão preocupado se o pênis é grande o suficiente que fica ansioso, perde a qualidade da ereção e passa a acreditar que o problema continua sendo o tamanho, quando talvez nunca tenha sido. E se você já se pegou comparando o seu corpo com o que você vê na internet, deixa um like aqui agora, porque o próximo ponto vai explicar uma armadilha que gera muito sofrimento desnecessário nos homens. Existe uma outra coisa que muitos homens ignoram. Uma ereção de boa qualidade muda completamente a percepção do pênis. Um homem com dificuldade para atingir ou manter rigidez adequada pode perceber menor comprimento e circunferência durante a relação. E isso gera insegurança. Nesse caso, buscar uma técnica para aumentar o pênis não trata a causa. Nós precisamos entender por que a ereção mudou. Existe diabetes? Existe pressão alta, colesterol, obesidade, tabagismo, ansiedade, medicação, alteração hormonal, problemas no relacionamento? É muito mais importante investigar isso do que pegar uma régua. Agora, existe um grupo de homens que realmente apresentam alteração anatômica importante. Elas existem: condições congênita, micropênis verdadeiro, pênis embutido, alteração adquirida. A doença de Peyronie, por exemplo, pode provocar a deformidade e a perda de comprimento em alguns homens. Também existem situações após certas cirurgias ou doenças. Esses são contextos médicos e precisam ser avaliados individualmente. Não é completamente diferente do homem que tem um pênis dentro das normalidades, mas ele simplesmente acredita que ele precisa ganhar mais 4 ou 5 centímetros, porque viu uma propaganda na internet. E aqui a gente entra num terreno muito perigoso. Procedimento para aumento peniano, preenchimento, cirurgia, produtos, aparelhos, bomba, comprimidos, creme, exercícios milagrosos. A insegurança masculina movimenta milhões de dólares por ano. E justamente por isso que você precisa ter muito cuidado. Revisões científicas mostraram algo bem interessante. Grande parte dos homens que procuram um procedimento de aumento tem dimensões penianas normais. Ou seja, às vezes nós estamos tentando operar uma percepção, não uma alteração anatômica verdadeira. O procedimento invasivo não é livre de complicações. Por isso, uma avaliação séria precisa acontecer antes de qualquer intervenção. Tem homem que acredita que, se eu ganhar 3 centímetros, minha autoestima muda completamente. Talvez, mas também existe a possibilidade de ganhar centímetros e continuar inseguro, porque se a origem do problema é uma distorção da própria imagem corporal, a régua pode mudar e a cabeça continuar exatamente igual. Existem homens que desenvolvem uma preocupação tão intensa com o tamanho que evitam relação sexual, evitam vestiários, sentem vergonha de ficar nu, ficam se comparando constantemente, medem repetidamente, buscam procedimentos e mesmo recebendo informação médica de que estão dentro da normalidade, continuam convencidos de que existe algo errado. Nesse ponto, já não estamos falando só de anatomia. A gente está falando também de saúde mental e imagem corporal. Isso precisa ser levado a sério, gente. Agora, eu quero inverter a pergunta. Em vez de meu pênis é grande o suficiente, talvez você devesse perguntar: minha saúde sexual está boa? Eu tenho ereção adequada? Eu consigo manter a ereção? Eu tenho desejo sexual? Existe ejaculação muito rápida ou muito demorada causando sofrimento? Eu consigo conversar sobre sexo com a minha parceira ou parceiro? Eu conheço o que dá prazer para outra pessoa? Existe essa intimidade? Existe ansiedade? Existe dor? Eu estou satisfeito com a minha vida sexual? Percebe como essas perguntas produzem uma conversa muito mais inteligente do que quantos centímetros? E existe outra coisa que os homens precisam ouvir. Você não precisa compensar nada. Tem homem que entra numa relação já convencido de que tem alguma deficiência porque acredita ter um pênis pequeno. Entra inseguro, quer demonstrar desempenho, quer durar excessivamente, fica preocupado com a reação da parceira, observa cada expressão, perde a espontaneidade e isso cria um ciclo de ansiedade.
Sabe quando pesa o clima? A segurança sexual não vem de acreditar que você tem um corpo perfeito. Ela vem de perceber o próprio corpo, compreender a outra pessoa e conseguir viver a sexualidade sem transformar cada relação numa prova. Então, o tamanho do pênis realmente importa? Em determinadas situações e para determinadas preferências individuais, o tamanho pode fazer a diferença sim. Seria errado eu dizer que absolutamente ninguém se importa com isso. Sexualidade é individual, né? Mas a ciência não sustenta essa ideia simplista de que quanto maior, melhor a vida sexual. Muito menos que alguns centímetros determinem se um homem é capaz ou não de proporcionar prazer para o outro. Isso é transformar uma experiência extremamente complexa numa medida de régua. Se você tem uma preocupação real com o tamanho do seu pênis, existe uma forma muito melhor de lidar com isso do que pesquisar na internet imagens. Procure avaliação. Descubra se existe realmente uma alteração. Se existe mudança recente de comprimento, curvatura ou formato, principalmente acompanhada de dor ou dificuldade de ereção, investigue isso. Agora, se as suas medidas estão dentro da normalidade, mas mesmo assim essa preocupação ocupa a sua cabeça constantemente, talvez o problema que precise ser tratado não esteja no pênis. E isso não torna o sofrimento menos real. Pelo contrário, significa apenas que o tratamento precisa olhar para a causa correta. Porque no final das contas existe uma pergunta muito mais importante do que qual o tamanho do meu pênis. A pergunta é: como está a minha vida sexual? Se existe desejo, boa ereção, comunicação, intimidade, prazer, confiança e satisfação para as pessoas envolvidas. Talvez você esteja tentando corrigir um problema que nunca existiu. O tamanho pode chamar muita atenção lá na internet, mas na vida real, meu amigo, saúde sexual é muito maior do que centímetros. Se esse vídeo te ajudou a olhar para essa preocupação de um jeito diferente, se inscreve aqui no canal, deixa o like e manda para aquele amigo que vive inseguro sem precisar. E se você tem uma dúvida real sobre o seu caso, comenta aqui embaixo, não tenha vergonha. Eu leio todos os comentários e respondo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!